E então, galerinha, vamos lá. A gente tem aqui uma interface, né, bem simples, para falar a verdade, vazia, zerada, não tem nada ainda, tá bom? A gente vai começar a trabalhar com ela agora. A gente só tem a versão do Mendeley para inglês, né? Não vi ainda nenhuma versão em português, mas enfim, dá para trabalhar tranquilo, não é um inglês muito complicado, né? É um inglês praticamente instrumental, né? Mas de qualquer forma, aí nesse tutorial você vai entender, né? Eu vou te falando cada botão e para que serve cada coisa. À medida que você for mexendo, à medida que você for trabalhando, você vai começar a entender, né, de maneira bem natural, tá bom? Então vamos lá. Aqui são botões, você vê que a barra de ferramentas aqui é muito tranquila, né? É nada diferente do que a gente já está acostumado para uma interface. Então aqui você tem os botões para você adicionar, add file, ou seja, adicionar os arquivos aqui, que é em forma de PDF, os artigos. Cada artigo individualmente ou mais de um, enfim. Você também tem a opção de adicionar uma pasta aqui com esse botão. E também você tem a opção, nesse aqui você tem como visualizar e adicionar várias pastas. E aqui é para você adicionar referências que você não muitas vezes não tem um arquivo de PDF. Você pode adicionar manualmente. Um livro que você não tem ele em formato digital, você pode adicionar por aqui, beleza? Eu uso mais essa e essa. Por quê? Eu vou falar para vocês. Essa função de adicionar pasta, às vezes pode dar uma bugada, principalmente se sua pasta tem 1000 artigos, 500 artigos. Então, assim, eu aconselho, na medida que você for trabalhando, que você vá realmente acrescentando os artigos do seu interesse, porque geralmente você não utiliza esses artigos de uma vez, né? Você vai lendo e vai selecionando. Então, assim, eu particularmente prefiro fazer isso. Eu faço uma primeira triagem, vejo que o artigo é interessante e aí sim eu acrescento. Mas não tem nada demais. Pode ser que para você não debugue, né? Se você tiver mais de uma pasta aqui, não tem problema nenhum, você pode fazer isso. Aqui é para você importar de outros gerenciadores de referências, como esse, o BibTeX, esse EndNote, que é muito utilizado, e outros também. E aí outras funções que só vão estar ativas aqui quando você já tiver arquivo aqui na biblioteca do seu desktop do Mendeley. Aqui, ó, esse botão sincronizar biblioteca significa o quê? Toda vez que você apertar ele, você vai sincronizar todos os seus arquivos que estão aqui, você vai estar enviando para a nuvem do Mendeley, para a biblioteca lá na web, que eu vou mostrar mais adiante. Então aqui, ó, se você fizer isso, ó, tá vendo? Ele já sincroniza. E se você adicionar porventura um artigo, um arquivo lá na sua biblioteca na nuvem, quando você fizer isso aqui, sincronizar, o que é que vai acontecer? Esse artigo vai vir, vai ser baixado e vai vir para parar aqui também no seu desktop. Então a gente ainda tem aqui o seguinte, veja. Aqui, ó, se eu clicar nesse botão, eu vou sair do perfil associado ao meu e-mail, ó, pesquisadores de sucesso. Então, eu posso sair aqui e depois eu posso entrar, tá vendo que está aqui meu nome, ó, pesquisadores. Então eu posso sair e de repente entrar com outro nome. Então, assim, lembra que eu falei que seria mais interessante que você fizesse para cada projeto seu, né? Você pode fazer um e-mail. Eu vou mostrar para vocês agora como é que se faz para acrescentar os artigos, beleza? Então, uma das maneiras de adicionar, no caso, os artigos que você quer trabalhar, é vindo aqui, né? Arquivos, né? Então você clica, ele vai abrir aqui uma pasta. Se não for a pasta que você deseja, você procura a pasta do seu interesse, onde está o artigo que você quer. E aí você clica, ó, clicou aqui, você pressiona abrir. Veja o que vai acontecer. Quando eu pressionei abrir, ele já está carregando o artigo. Nessa barra de cima, como vocês puderam perceber, vai ficar sempre aparecendo alguma mensagem, né, de algum aviso ou algo do tipo com relação ao arquivo que você acabou de adicionar. Geralmente ele pergunta se você quer revisar esse arquivo, né, na hora que acrescenta ou não. Eu prefiro fazer essa correção aqui manualmente, como vocês vão perceber. Eu vou colocar não, no thanks, e aí vê só, ele acrescentou o artigo aqui, ó, nesse espaço aqui. Então, todos, ó, all documents, ou seja, todos os seus documentos que você acrescentar, eles vão vir parar aqui, ó. Né? Então, essa foi uma forma de você adicionar. A outra maneira é, se você tem uma pasta já aqui aberta, eu vou pegar uma pasta que eu já tenho aberta aqui, de repente você quer adicionar, então você só simplesmente você pode fazer isso, ó. Você pode selecionar o artigo que você quer, você pode selecionar até mais de um e arrastar aqui para dentro. É a maneira que eu mais utilizo é essa, que eu acho muito mais prático, né? Então você solta e aí, ó, ele já automaticamente já coloca os dois artigos aqui dentro, tá vendo? Esses aqui já estavam e eu acabei de colocar agora. Tá vendo? Então, basicamente aqui, essa é uma outra maneira de você adicionar, se você quiser adicionar, né?
A outra forma que eu falei para adicionar, se você quiser também, obviamente tem tudo organizado, uma pasta, então você adiciona uma pasta. Então você vem aqui, vai aparecer isso para você, né? Você procura aqui a pasta onde é mais provável que você encontre. Né? Eu vou procurar a minha pasta aqui, vou vir aqui, vou pegar uma pasta dessas, então vou escolher essa pasta aqui, por exemplo, e aí ó, boto OK. Quando eu botar OK, olha o que vai acontecer. Né? Então ele pegou todos os artigos que estavam dentro daquela pasta e colocou aqui, ó, que não estava antes. Tá vendo? Então, assim, é uma maneira também de você pegar todos os artigos que você tem numa pasta, né? E aí você colocar tudo aqui. Eu, particularmente, como eu vou mostrar para vocês mais adiante, eu gosto de criar as minhas pastas aqui, né? Onde tem aqui, ó, Create Folder. E aí você coloca, sei lá, uma pasta do doutorado, uma pasta do mestrado, da graduação, né? E você pode criar subpastas dentro dessa pasta. Então, é uma maneira também de você importar artigos. Ah, Darnell, eu quero importar mais de uma pasta. Você também pode fazer isso. Você clica aqui, ó, Watch Folder. Então você tem, por exemplo, a opção aqui de escolher mais de uma pasta. Você clicou, ó, cliquei nessa e também cliquei nessa aqui, por exemplo. Então quando eu colocar aqui OK ou Apply, tanto faz, aí o que é que ele vai fazer? Ele vai importar todos os arquivos que estavam dentro daquela pasta lá. Tá vendo? Então ele já pegou todos esses artigos e já colocou aqui. Isso é massa porque você tem, né, principalmente se você é uma pessoa organizada, você tem já essas pastas aí no seu computador de artigos, né? Então fica tudo aqui, ó, né, bem organizado. Eu não aconselho fazer isso com pastas muito grandes. Por quê? Porque pode ser que dê uma bugada aí. Não que isso vai impedir de você importar os seus artigos nas pastas que você já tem, mas é o que eu aconselho. Eu aconselho que você, na verdade, vá adicionando manualmente. Eu gosto de ir acrescentando, na verdade, manualmente, porque à medida que eu for acrescentando, eu vou aqui criando umas pastas. Mas não tem problema nenhum. Se você fizer dessa forma, você só vai ter trabalho mais adiante para ver quais são os artigos pertencentes a determinados projetos. Então, assim, o ideal é que, à medida que você for já acrescentando, que você já envie esses artigos aqui para alguma das pastas aqui que você for criando. Então, se vocês perceberem, ó, aqui, ó, esse botão você tem todos os artigos adicionados. Esse quadrado aqui, tudo, ó, tudo isso aqui, ó, é relativo ao que? A esse ícone aqui da sua biblioteca, ó, My Library. Ou seja, tá vendo aqui All Documents, olha, All Documents. Se você clicar aqui, ele vai mostrar, não todos, ele vai mostrar os que foram adicionados recentemente. Muito embora a gente sabe que se eu clicar aqui, vai aparecer todos também. Por quê? Porque todos esses eu acabei de adicionar recentemente aqui para vocês. Tá vendo? Ficou aqui, ó, todos os artigos adicionados recentemente. Agora, uma interessante é o seguinte, ó. Esse aqui é lidos, tá vendo? Recently read, ou seja, lidos recentemente. Eu não li nenhum recentemente. Agora vê, se eu clicar em um desses aqui 2 vezes, olha o que vai acontecer. Ele abre, ó, uma abazinha aqui do lado, igual o Excel. Eu vou voltar para cá, ó. Tá vendo essa aba aqui? Você volta para o view normal, ou seja, para a janela normal onde você estava. Tá vendo? E aí, ó, se você clicar aqui, ó, você vai abrir o artigo. Eu vou no módulo mais adiante tratar somente de que forma você pode trabalhar nessa área aqui. Inclusive, o Mendeley ele serve como um perfeito, para mim, é o melhor leitor de PDF. Né? Mas eu vou mostrar isso mais adiante. O que eu queria mostrar é o seguinte. Então, veja, eu cliquei nesse para ler, ele fica lá aberto, ó, tá vendo? Vou fechar ele de novo, tá bom? Quando eu fechar aqui, né? Quando eu clicar aqui agora, ó, recentemente adicionado, você já sabe, recentemente lido. Quando eu clicar aqui em recentemente lido, ó, ele já aparece aqui, tá vendo? Então vamos lá em todos os documentos. Deixa eu clicar em outro aqui, aleatório. Nesse segundo aqui. Então eu vou clicar 2 vezes, ele abre o artigo que eu quero ler. E aí, ó, vou fechar. Quando eu clicar de novo aqui, recentemente lido, agora aparece em 2, não somente em 1, tá vendo? Então essa é a pasta. Bom, e aí tem outra funcionalidade bacana. Se você clicar aqui, tá vendo a estrelinha? Essas estrelinhas aqui é para marcar favoritos, né? Então, se você ver aqui, essa outra pasta, por exemplo, é a pasta de favoritos, ó, não tem nada. Se você for lá de novo nos artigos e agora marcar com a estrelinha aqui, ó, que funciona da mesma forma das estrelinhas de favoritos dos e-mails ou dos navegadores, quando você clica, ó, você vem aqui de novo na pasta, então já está aqui na sua pasta. Claro, se você não quiser utilizar essas pastas aqui, você não precisa, tá bom? Você simplesmente, ó, estou tirando aqui dos favoritos de novo. Mas essas pastas já vêm pré-configuradas aqui para você se organizar, né? Essa aqui, ó,
Essa pasta aqui de minhas publicações são publicações que são suas, né? Que é genuinamente suas. Então você pode, de repente, colocar suas publicações aqui, ó. Por exemplo, você pode, ó, drag and drop, você já arrasta para cá e solta. Então deixa eu pegar aqui numa pasta um artigo que tenha sido genuinamente meu, né? Então esse aqui eu posso vir aqui, é o mesmo sistema, ó. É só você arrastar, né? E coloca para cá, ó. Tá vendo? E aí ele já coloca aqui a diferença é que ele vai reconhecer, ele vai marcar esse artigo que você colocou nessa pasta específica My Publications como sendo um artigo genuinamente seu, né? Aí você pode tá aqui, ó. Aí você diz eu concordo. Ele está perguntando aqui, né? Você concorda que esse artigo é seu? Então, entendeu? Você pode até botar aqui, não me pergunte novamente. Marca essa caixinha aqui e agree. Então ele já coloca aqui, né? Tá vendo? De Almeida, esse artigo foi um artigo que eu publiquei numa revista massa, assim, Frontiers, em Macrobiology, com um fator de impacto alto, né? Aí eu não lembro o fator, mas sei que é equalizar 1. Enfim. Então aí ele vai reconhecer esse artigo agora, a partir de agora como sendo seu. Então, uma outra pasta é esta aqui, ó, Unsorted. Essa pasta aqui, na verdade, ela encerra todos os artigos que você não incluiu em alguma pasta aqui criada, por exemplo. Aqui, ó, Create Folder. Quando você cria uma pasta aqui e envia um desses artigos para cá, automaticamente ele sai dessa pasta aqui Unsorted. Então, ó, se vocês verem a mensagenzinha aqui, ó, tá em inglês, ó, documentos dos quais não tem sido adicionada a qualquer outra coleção na sua biblioteca. Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu pegar esse artigo aqui, esse Costa Rui, ó, e eu colocar para deixa eu colocar para essa pasta aqui, minhas publicações, My Publication, tá vendo? Eu tô arrastando e colocando agora em My Publications aqui. Tô colocando aqui. Quando eu colocar daqui, veja o que vai acontecer. Vou agora aqui nessa pasta Unsorted, eu estou em All Documents, ó, todos os documentos, tá vendo? E o Costa Rui, que eu adicionei a essa pasta aqui, minhas publicações, ó, que está aqui, tá vendo? Ele veio para aqui agora, tá vendo? Ele vai sumir daqui, ó. No caso dessa pasta aqui, Unsorted, ó, tá vendo? Ele já sumiu daqui. Então essa pasta significa o quê? Artigos nos quais você não deu alguma destinação para alguma pasta. Quando você não coloca em alguma pasta, ele fica aqui na Unsorted, entendeu? Mas à medida que você vai pegando esses artigos aqui, adicionando a pastas, eles vão sumindo daqui, ó. Então agora eu vou te mostrar outro cenário possível na hora que você quer colocar aqui no Mendeley algum artigo, alguma referência, né, de interesse. Por exemplo, muitas vezes o seu orientador ele te envia alguns artigos muito antigos, como esse, por exemplo, ó, do Cooper, 1987, né, que geralmente são artigos clássicos, e esses artigos, por serem muito antigos demais, eles acabam não trazendo as informações completas na hora que você faz isso, ó, na hora que você arrasta para o Mendeley. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Ó. Quando você arrasta aqui para o Mendeley, o que ocorre, ele só traz o nome do autor aqui, que foi o nome do arquivo, ó, tá vendo? Do PDF, e mais nada. Ó. Não tem nome de autor, né? Não tem abstract, não tem nada. Então acaba que você vai ter que preencher essas informações manualmente. Então uma das maneiras de adicionar manualmente quando não tem remédio, ou seja, quando o arquivo é dessa forma, né, um PDF que você já sabe que não adianta arrastar aqui para dentro do Mendeley, ou quando é um arquivo que é escaneado, né, um livro que não tem versão em PDF ou versão digital, mas às vezes é um livro que é um livro impresso, então como é que você faz? Você vem aqui em File e adicionar manualmente, não tem remédio. Então aqui manualmente você escolhe o que é que você quer adicionar. Você escolhe entre artigo, você escolhe entre livro, né? Se você clicar aqui, ó, já muda os parâmetros aqui requeridos para você preencher, tá vendo? Ou você escolhe se você quer, enfim, programas ó, do computador, né? Uma seção de um livro, enfim, tem várias opções, né? No nosso exemplo, eu vou novamente voltar aqui para preencher esse artigo que que eu acabei de adicionar, tá bom? Eu vou acelerar o vídeo para que vocês não precisem esperar eu preencher totalmente, né? Vamos lá. Então aí, ó, você percebe, ó, que quando você adiciona manualmente, fica aqui na sua referência, seja do seu livro, né, que você já tem ele em mãos, né, manualmente, ou a referência
do que você queira colocar aqui que não tem na versão digital. Obviamente que esse artigo é relativo a esse artigo aqui que eu acabei de colocar, né? Então, obviamente que essas informações, como eu tenho um PDF, eu posso preencher aqui mesmo, já que quando eu coloco o PDF, ele já aparece essas opções para que eu preencha. Então, todas essas informações com relação a esse artigo, eu poderia ter preenchido já aqui. Na hora que eu arrastei o PDF, eu verifiquei que realmente ele não carregou, né, as informações aqui, entendeu? Então é isso, galera. Eu te vejo na próxima aula.